Estamos reunidos para a realização da audiência pública da Secretaria Municipal de Educação. Esclareço que a presente audiência pública foi convocada por força do artigo 215-A da Lei Orgânica do município de Caçapava, objetivando a apresentação de relatórios de execução detalhados conforme determinação à legislação. Convido a gestora da Secretaria Municipal de Educação a ocupar seu lugar na mesa para iniciarmos o trabalho. Passo a palavra à senhora secretária municipal de Educação, Ana Maria Vilela Santos. Bom dia, senhores vereadores. Em nome do vereador Lúcio, cumprimento a todos os presentes. A Secretaria Municipal de Educação, mais uma vez aqui, em obediência a esta lei municipal, para a prestação de contas de suas ações no âmbito municipal. Eu gostaria de avisar aos vereadores presentes que de abril que estive aqui para essa data de hoje, com relação às solicitações da lei municipal, não houve sim, grandes mudanças, porque nós estamos numa fase de continuidade. Mas eu tenho alguns questionamentos também da audiência anterior, que quase todos eu já trouxe também algumas respostas. São 8 itens do cumprimento dessa lei, são 8 itens que eu tenho que me reportar aqui à Câmara Municipal. O primeiro item, que é a política de formação e valorização dos profissionais da educação, de abril para agosto, nada foi acrescentado, porque isso vem de um plano inicial do início do ano, então permanece os mesmos investimentos. A formação continuada por uma empresa contratada, que agora foi mais intensa, está sendo mais intensa do que foi em abril, porque ela começou praticamente a atuar em março e abril. A formação, que é a nossa linha didática, que é do Ler e Escrever, e também do EMAI, que são os programas de língua portuguesa e matemática, hoje em parceria com o Estado para o ensino fundamental, e tem uma formação para os nossos professores. A contratação de professores efetivos e temporários, nós estamos com o encerramento do concurso em vigência em novembro. Há um questionamento muito grande de professores que estão nesta lista, né, para serem chamados, e nas vésperas de encerrar esse concurso, o que a gente pôde contratar, a gente contratou. Todos que puderam, fizemos um levantamento, o RH autorizou essa contratação para que esses anos atrás. Uma coisa importante dessa gestão foi o pagamento da progressão dos professores em obediência à lei do plano de carreira. Eles estavam com essa parte defasada. Esse governo colocou em dia a promoção por títulos, e colocou em dia também a promoção por assiduidade. Sobre assiduidade, o que está pendente é o retroativo, porque eu acho que desde 2013, né, eles não recebiam, então a administração colocou em dia dessa época para cá, acho que foi no meio do ano, né, quando conseguiu atualizar, e está negociando o retroativo, que é uma verba maior para ser paga, mas pelo menos atualizou a situação deles. Eu aproveito para dizer aos senhores vereadores que eu vou tentar mandar ainda agora, em setembro, uma solicitação de algumas alterações muito importantes na Lei 5.100, que tem alguma coisa que está, assim, causando um aumento muito grande da folha de pagamento, porque quando ela foi feita em 2011,
a formação pela internet não era assim uma regra. Hoje a regra é assim, e eles fazem 5, 6 cursos, né? Então, fazem corretamente, sim, só que em pouco tempo eles fazem muitos cursos. Então, nós temos casos de profissionais que já estão chegando quase no fim da carreira da tabela, que seria aos 25 anos, e estão chegando muito antes. Então, é uma coisa que o Conselho, que o Tribunal já apontou, acho que o Conselho do Fundeb, não tenho certeza, já apontou, que é uma correção que temos que fazer. À medida que evoluiu essa facilidade de fazer o curso superior, nós precisamos também adequar a lei, porque é um rombo muito grande que dá, e ele acaba terminando a classificação dele, que seria, estou repetindo, em 25 anos, ele está fazendo em 10, 15. Então, nós temos que adequar isso. Então, quando vier essa solicitação, nós viremos conversar com a equipe de vereadores, né, para a gente explicar melhor isso, tá? E talvez eu peça também aí, vou enviar agora, para a gente estar melhor protegida o ano que vem, uma necessidade que nós temos de uma alteração também da Lei 5.100, para que os professores de educação física e de artes possam atuar desde o infantil. Porque hoje eles trabalham só no fundamental, e a gente apareceu agora essa necessidade, inclusive educação física mesmo, existe o Conselho Regional de Educação Física, que exige que qualquer trabalho físico seja por professor formado. Só que na nossa lei, eles estão só no ensino fundamental. Então, nós vamos mandar com a justificativa, nós podemos vir aqui conversar e pedir que vocês atentem, os senhores atentem sobre isso. É uma mudança que vai nos ajudar a atender o infantil e o fundamental com o especialista, certo? De artes e educação física. E o curso de primeiros socorros foi feito com muito sucesso este ano. É uma lei que saiu aqui da Câmara, e também é uma lei federal. Então, nós obedecemos em parceria com o Corpo de Bombeiros. Então, para 2019, todas as unidades escolares estão com um grupo de profissionais capacitados para esse atendimento. Eu imagino que o início do ano que vem, devido às mudanças que ocorrem dos profissionais, a gente vai refazer isso, para que cada prédio escolar tem o que a lei pede, alguém para fazer, um grupo para fazer os primeiros socorros quando necessário. As escolas estão com o certificado do Corpo de Bombeiros. O segundo item, que é a parte das caixas escolares, que na verdade o nome correto é através de órgãos federais, verbas para dois investimentos. Mais alfabetização, que é uma verba que vem controlada pela PM para contratar professores auxiliares da alfabetização. Ele auxilia o professor na sala de aula, e isso é todo feito, esse controle é feito pela APM. E a educação conectada, que é outro projeto do governo federal, ele deu uma parada, em abril já falei isso, ele deu uma parada este ano, porque com a mudança do governo federal, alguns projetos estão meio que talvez sofrendo modificações. Mas o que nós já tivemos, já veio a verba federal para colocar a internet na escola, nos prédios escolares do fundamental, e a previsão é vir para compras, para treinamento de professor, só que nós estamos esperando esse novo governo atualizar isso aí. Então, ele está meio em compasso de espera. E, além disso, a PM também faz o seu controle próprio de verbas de festas, de eventos que fazem dentro da escola. Então, esse controle é todo feito pela APM, que, na verdade, ela é autônoma, ela é independente, né? Ela tem a sua própria Constituição, o seu próprio estatuto que rege essa ação da APM nas escolas. O Programa Nacional de Alimentação Escolar permanece o mesmo, né, a número de alunos, às vezes eu falo aqui 17.893 alunos, mas esse número ele sofre variação diária, viu, gente? Aluno que sai, aluno que entra, aluno que se transfere, aluno e coisas assim. Então, o número é ao redor disso. Continuamos atendendo a rede estadual e municipal e 3 entidades. E as dietas especiais, talvez um caso ou outro, viu, gente? Porque a gente depende muito de compra. Há uns 2 meses atrás, faltou um desses alimentos, mas já veio. Então, às vezes, um período ou outro, falta esse alimento, mas nós estamos tentando atender.
os diabéticos e os alérgicos, e tem sido assim com uma frequência bem regular. Às vezes aparece um aluno novo, aparece a mãe que nunca trouxe o problema, ela aparece agora dizendo que o filho é alérgico, então entra no sistema. Esse Programa Nacional de Alimentação Escolar, foi um questionamento muito grande de alguns vereadores daqui, eu quero explicar sobre a nossa cozinha o seguinte: a Secretaria de Planejamento está fazendo, inclusive mandou esta semana, um projeto para fazer a ampliação ao lado da própria cozinha piloto. Não vai ser prédio novo, vai fazer uma ampliação ali. E é um projeto que ainda estão estudando, mas a ideia é essa, que se não começar esse final do ano, comece no início do ano, a construção, que também já veio um apontamento do próprio Tribunal de Contas, não sobre as condições em si, mas sobre o espaço. O tamanho do espaço, o espaço é pequeno para o atendimento que nós fazemos. E hoje tem regras muito mais rígidas com relação a uma cozinha considerada industrial como é a nossa. Então, tudo isso nós temos que fazer adequação e estamos acompanhando isso aí. Independente dessa reforma maior, depois de muito, foi quase um ano de luta atrás de fornecedores, nós já fizemos a compra dos materiais que estão listados ali, que é o básico de uma cozinha. Inclusive, as 5 caldeiras de porte industrial, falta a entrega, mas já está ali bem claro que alguns materiais já chegaram e outros vão chegar. Fizemos algumas manutenções lá e no aguardo dessa ampliação, que vai ser por licitação, por contrato de uma empresa especializada. As ações de educação educativa, nós estamos com a representante do NAI aqui, a coordenadora da inclusão na rede toda, não só do NAI, e os atendimentos, foi atualizado os números em relação a abril. Quantos atendimentos por especialista? Nós tivemos uma mudança de uma das nossas especialistas, saiu, já se contratou, e tem uma outra em fase de contratação. Para essa outra, que é a Fono, nós chamamos 10, acho que 10 da lista de concurso, não aceitaram, parece que a última agora está para aceitar, então nesse período ficamos sem o atendimento. Além disso, o NAI, todo o programa em si da inclusão, faz os atendimentos, faz a reunião com pais, que é a continuação do que eu apresentei em abril. Não teve ação nova em cima dessa atuação com relação à inclusão, porque a gente planeja para um ano mesmo. Jovens e adultos, que é o 5º item da legislação, atualizando para agosto o número de alunos atendidos. Lembrando que em agosto começa um outro semestre. Tanto o EJA 1 quanto o EJA 2. EJA 1, alfabetização é na Escola Pereira Bueno. EJA 2, que corresponde do 6º ao 9º, é no Edmir Viana Moura. Tempo integral permanece o que tínhamos em abril, 5 unidades de tempo integral de 0 a 3 anos, as antigas creches, hoje EMEIP. Temos uma de 3 a 5 anos, que é a Mariquinha Lara, e do ensino fundamental, a Daphne, do 1º ao 5º. Nós tivemos agora, esses 2 dias, um encontro em São José dos Campos, terça e quarta, e nós mandamos 3 profissionais nossos, que é uma orientação sobre escola integral. Então, foram lá representando o infantil e do fundamental, orientação que nós vamos ter para melhorar currículo e qualquer outra coisa da área pedagógica para as escolas em tempo integral. Infelizmente, não conseguimos ampliar esse número. Nós temos uma limitação física, mas temos também uma limitação da folha de pagamento, que foi um motivo de reunião no gabinete esses dias, porque a contratação nossa fica limitada, porque a educação entra na folha geral, não é independente, então a gente fica amarrado com o limite da folha de pagamento para contrato em número muito grande de profissionais. Eu quero dizer que, desse item 7, o primeiro item é novo, porque em setembro agora, semana que vem, antecipada
A nossa matrícula é junto com o Estado. Quem determina datas, todo o cronograma de matrículas é a rede estadual através da Diretoria de Ensino de Taubaté. Inclusive, nós vamos ter, pelo menos nessa primeira reunião, o governo do Estado está fazendo grandes modificações na rede estadual e que vai afetar a nossa rede, porque nós temos convênios de merenda e transporte com o Estado. No momento que o Estado mudar toda a jornada, o horário dele, vai mudar o horário de transporte, horário de merenda, e não sei se nós vamos conseguir dar conta disso. Então, chegou esta semana essa notícia, me parece que o Estado agora vai ser 7 aulas, das 7h30 a 12h35, o período da manhã, não é o nosso horário, 12h35, o transporte já está trazendo o pessoal da 1h, como é que nós vamos estar entregando o Estado desse horário? Então, é uma mudança muito grande, nós estamos assim em compasso de espera e de expectativa para ver como vamos conseguir cumprir isso. O contrato com o transporte já é um contrato de valor alto, como é que nós vamos ampliar isso para atender o nosso que sai meio-dia e o outro que sai meio-dia e 35. E quando é o mesmo horário e a rota é a mesma, o trabalho-se junto. Então, nós vamos ver, vai ser um trabalho muito grande também com relação a isso. E se o Estado também, devido a essa jornada grande, aumentar o número de escolas de tempo integral, aí além do transporte, nós vamos ter problema com a merenda. Eu não sei se a merenda vai suportar, do jeito que está, aumentar a quantidade de almoço, que é o pesado mesmo da merenda. Então, nós vamos, qualquer coisa, a gente retoma, até sentar com os vereadores, para nos ajudar, se for o caso, a discutir isso aí, que é uma dificuldade que eu estou prevendo que tenhamos. Isso se o governador fizer tudo mesmo que ele está programando fazer. Nós retomaremos esse assunto à medida que tiver tudo oficializado. Seria bom os vereadores entenderem as dificuldades que nós vamos ter para atender isso aí. O próximo quadro traz novamente, atualizado para agosto, o nosso número de alunos. Como eu disse, a variação é diária. Hoje eu falo que tem 533 alunos na creche, mas pode ser que amanhã entra e saia aluno. Então, dentro dos decimais, das casas decimais aí, sempre há mudança, certo? Então, isso é só para atualizar, está no nosso quadro que veio, o número de alunos no item 7. Aí o fundamental, EJA, tá? O último item da legislação, plano e cronograma dos investimentos na infraestrutura. Aqui sim houve uma modificação, um aumento de ações. Nós tivemos agora, começou uma empresa junto com a gente, então no primeiro item, a nossa equipe de Secretaria de Educação continua com 6 até 8 funcionários que nós temos, que faz a manutenção diária das escolas, pequenos reparos. Foi contratada, está desde final de julho, esta empresa que está aí, a AL Empreiteira Limitada, contratada para 1 ano, um contrato inicial de 1 ano, fazer reparos maiores. Não é, porque existe uma diferença muito grande, o Jacques está aí também ajudar, de reforma, de reparo, de construção. Então, o nosso é manutenção, pequenos reparos. Reforma entra, Jacques, nessa? Pode ser reforma também? Pequenas reformas. Então, tem todo esse cuidado para tomar. Então, essa empresa não vai poder construir uma sala, nem construir um banheiro. Vai fazer reforma, e é tudo, gente, em metros quadrados. Ele vai fazer tantos metros quadrados de telhado, tantas portas, tudo marcado no contrato, na ponta do lápis. Tem o engenheiro Matheus, que está acompanhando isso para a gente, então tem limitações também desse trabalho. Por isso que a equipe nossa de manutenção continua. Porque se estoura uma caixa d'água às 6 horas da manhã, na merenda, por exemplo, não é a empresa que vai. Eu nem tenho o contato da empresa essa hora, é o nosso mestre de obras que vai socorrer. Então, eles trabalham juntos. E aí está listado as escolas que esta empresa contratada está atuando. É a EMEI Maria Eugênia, o prédio da Lindolfo Machado, que depois eu vou falar para os senhores que nós estamos no outro prédio, o Complexo Educacional, a Daphne, que tem um problema muito sério lá do telhado, Eliel
e o NAI. São os prédios que estão com essa empresa trabalhando, inclusive eles trabalham aos sábados, né, porque tem ações que não podem fazer com as crianças. Parte de telhado, dependendo do local, não trabalhamos com as crianças lá dentro. A entrega da reforma da Zélia de Castro Marques já foi feita, o senhor tinham retomado, autorizado pela diretoria de ensino. Existem algumas medidas que temos que fazer, mas a autorização já foi dada, as crianças voltaram para casa e a escola está contente até o momento. A escola Lindolfo Machado dependia do prédio da antiga Rutissá ficar desocupado para a gente poder começar a trabalhar com a Lindolfo Machado. Aconteceu junto. Na medida que o Zélia de Castro voltou para Caçapava Velha, o Lindolfo Machado foi para o prédio Rutissá, que estava ocupado pelo Zélia. Foi um trabalho a que agradeço a toda a Secretaria de Educação, as diretoras de escola, a Secretaria de Mobilidade, porque foi tudo ao mesmo tempo, mudança de prédio, mudança de imóveis, mudança de todo o mobiliário, mudança de rota do transporte, mudança das crianças. As crianças do Lindolfo Machado, a maioria mora ali na região, nunca haviam participado do transporte, então foi todo um treinamento com as crianças, todo um cuidado, e hoje eles saem da porta do Lindolfo Machado e vão para o prédio da Rutissá. Então, o Lindolfo Machado, o espaço, dentro não, mas a lateral continua fazendo parte do nosso trabalho. As crianças pegam os ônibus ali e vão para o Rutissá, e no retorno a mesma coisa. Os pais pegam ali, as entidades que também fazem, o Lar Fabiano e a outra entidade que participa, estão levando as crianças direto para o Rutissá. Então, eu acredito que nós estamos assim em ordem, a responsável pelo transporte está aqui, se tiver alguma dúvida. Seguindo, nossa parte de infraestrutura. A reforma da sede da Secretaria de Educação, juntamente com o Lindolfo Machado, esses dois prédios estão numa mesma licitação. Eu até deixei na mesa do vereador, ali do presidente, o nome da empresa que ganhou a licitação para o projeto. Então, ele está nessa fase, termina agora esse projeto, a fase do projeto. Ele vai ser entregue. Esse projeto, tanto da Secretaria de Educação como da Lindolfo Machado, foi colocado junto, a mesma empresa ganhou e o prazo da entrega dos dois é agora. Com o projeto entregue e aprovado, vai ter a licitação para a execução do projeto. Porque a nossa Secretaria de Obras e Planejamento já justificou anteriormente que eles não tinham pessoal suficiente para fazer o projeto. Por isso, a contratação. Então, aquele prazo, que é um questionamento que eu vou falar depois, que nós estamos ocupando uma parte do prédio do NAI, vai permanecer por algum tempo. Eu quero deixar claro que a Secretaria de Educação não vai se mudar para o prédio do NAI. É só um empréstimo devido à segurança do nosso pessoal. Então, não existe. Só que o prazo é que vai ser prorrogado. Em nenhum momento a gente vai transformar, pelo menos nessa gestão, transformar o prédio do NAI em Secretaria de Educação. A nossa Secretaria, o prédio, infelizmente, estão interditadas para esta reforma. Então, nessa gestão, não tem nenhum plano de ocupar o NAI. Nós estamos considerando temporário, mexer um pouco com a rotina. A coordenadora do NAI está aí também para dizer isso, dificuldades, se é que tem, mas não conseguimos, né, fazer em um mês isso, porque todo esse processo que envolve licitação, ele toma muito tempo. Nós estamos com dois avanços aqui de prédios escolares que estavam parados, que eram prédios construídos e reformados por convênio. A Escola Geni Fará teve um convênio já veio de gestões anteriores, com o governo estadual, FDE, e que houve lá um abandono da empresa que não terminou
a reforma desse prédio. Agora, isso já está atualizado, já está para licitação o término dessa escola. Acredito que a prefeitura vai entrar com alguma parte também, porque o que sobrou de verba do convênio talvez não seja suficiente. Que eu tenho aqui os serviços que serão feitos no Geni Fará. No Geni Fará. Nós faremos lá os serviços preliminares para domínio do prédio, infraestrutura, superestrutura, cobertura, instalações hidráulicas, louças e metais dos banheiros, né, cozinha, esquadrias, instalações elétricas, combate a incêndio, revestimentos, pinturas, serviços complementares e a limpeza final. Então, vai usar um pouco o que sobrou do convênio e a prefeitura vai complementar para que o Geni Fará encerre totalmente a reforma do prédio. E também está retomada, junto ao FNDE, agora é verba federal, a creche Guamirim. A informação final é que está em fase de constituição de toda a documentação para uma licitação lá. Lá já é construção total, porque o prédio nem teve início. Então, já toda papelada, toda a parte jurídica com a empresa que abandonou, vindo já de gestões anteriores, já foi regularizada na parte jurídica, está tudo acertado, falta toda aquela documentação inicial e projetos para licitação. Se não conseguir terminar nessa gestão, mas eu acredito que esse governo vai passar já o prédio em andamento lá no Guamirim, porque já veio a auditoria do FNDE, tem uma na página desse FNDE, do MEC, são preenchidos, são atualizadas as informações sobre o assunto, então está sob um controle, e esse controle não é direto da educação, é da Secretaria de Obras e Planejamento. Eu trouxe também agora as atividades realizadas nesse quadrimestre do Parque da Moçota, que também faz parte do quadro da Secretaria de Educação. Então, nós temos o coordenador lá, tem muita atividade, lá atende atividades pedagógicas, atividades das escolas, mas atende também eventos, comunidade, a cultura investe muito lá em ações, então um espaço, sabe, de cultura e educação que trabalham juntos lá. O público estimado nesse quadrimestre foi de 1.200 pessoas frequentando as atividades do Parque Moçota. O Complexo Educacional Professor Edson também, o nosso Senai, enviou as atividades de abril até aqui, tem convênios, tem cursos grátis oferecidos pelo Senai e tem oficinas como estão aí. Além da Univesp, que é a parceria com o governo do Estado, né, a universidade para curso de pedagogia próprio para a Univesp, que seria o ideal, ele funciona junto com o prédio do nosso Senai. Então, isso é um resumo da nossa atividade de abril a julho a agosto. É em cima da lei que nos orienta para esta audiência pública. Algumas coisas ficaram pendentes da outra audiência em abril, muitas eu trouxe aqui, acho que quase todas com alguma resposta, talvez uma ou outra que dependa de outros órgãos. Transporte escolar, aqui, olha. O prazo para esse prédio do NAI, que eu acabei de falar, houve um questionamento em abril da educação desocupar o prédio do NAI. Infelizmente, devido a essa necessidade de licitação e obra, continuaremos lá até terminar, por questão de segurança, mas que, repito, não vai lá se transformar em Secretaria de Educação. A plataforma no lugar do elevador também está em discussão com o nosso engenheiro. O Matheus agora está trabalhando específico para a educação, o coordenado por obras, e ele está em estudo lá. Surgiram várias dúvidas do elevador, de uma plataforma,
de orçamentos, ainda está na mão dele para continuar essa situação que realmente não conseguimos resolver desde abril. A vaga para estacionamento de deficiente do NAI, que estava sendo usado por funcionários, professora Silvana, isso foi resolvido? Orientado, tudo certo? A lei do passe para a inclusão, isso não ocorreu, nós temos do acompanhamento, né, Silvana? Nós estamos conseguindo passe, mas não tem nenhuma lei específica, não foi... a educação entende que não é para dar o passe para o acompanhante, nada nos garante, ficou a cargo da cidadania ou de uma lei geral sobre isso. Aí, então, mas as crianças estão recebendo um passe através de alguma coisa especial que a Secretaria de Finanças tem conseguindo, mas uma legislação específica ainda não foi. Os acompanhantes, é isso aqui, que tem estudo para ver como legalizar isso aí, 30 alunos, projeto de ampliação da cozinha piloto, já falei, Escola da Nova Caçapava. A Escola da Nova Caçapava é aquela situação em que nós compartilhamos o prédio. São duas escolas, a estadual é Maria Aparecida França, a municipal é Maria Aparecida Pinho. O bairro está crescendo demais, a demanda é muito grande. Nós estamos, olha, o ano inteiro com vários contatos com a diretoria de ensino, nós da educação e o prefeito já fomos no FDE em São Paulo, reunião de mesa redonda, já fizemos pedidos escritos, verbais, para o dirigente, para que se lute para a construção desta escola. Veio para a Câmara a lei de doação do prédio, do terreno para a construção dessa escola, onde o Estado, depois de tanto a gente oficializar, pedir, eles fizeram um pedido para que tirasse da lei de doação o prazo de construção. Veio para cá, os senhores vereadores não aceitaram esta mudança, essa retirada do tempo, né? Não era o prazo? Dentro de um prazo. Então, é alguma coisa assim. Então, o Conselho Municipal de Educação também está empenhado nisso. O Conselho vai vir conversar com a Comissão de Educação. Nós vamos, então, tentar retomar com os senhores essa doação desse terreno, nos termos de acordo, porque essa construção é importante, gente. Eu acredito que para essa gestão não dê tempo consegue, né, desse novo governo do Estado, a coisa mais real disso aí. Precisa construir esse prédio lá. Nós estamos atrapalhando, o Estado atrapalha o município para poder atender, está entrando na escola infantil que tem do lado e não temos condições de sair dali. O bairro cresce muito. Então, eu queria pedir o empenho dos senhores nessa nova... se o Executivo vai apresentar novamente algum projeto com relação a isso, e o Conselho também vai vir conversar com os senhores. Nós precisamos dar um passo adiante com esse problema lá. É um problema do município todo. Projeto. Houve um questionamento muito pontual de um vereador sobre uma van escolar que estava com o teto, uma van amarela, que estava com defeito. Isso foi pontual, a gente falou com a empresa para localizar e já não aconteceu mais. Com relação à fachada do NAI, já fizemos a inauguração, os senhores foram convidados, pusemos lá a placa da patrona, que era um ato importante que a gente devia fazer. Vaga na creche, foi um pedido pontual do vereador Zé Berg, de um caso específico de uma mãe, também foi resolvido já. Um aluno de Caçapava Velha, que tinha o transporte na época de chuva, que questionou que o coletivo passava por determinada estrada e a van não. Só que o coletivo tem uma estrada, o coletivo não entra naquelas estradinhas menores, as vicinais lá, para pegar a criança. Então, o coletivo vai, mas o escolar não ia. Houve um questionamento também sobre a EJA, que nós temos em Taubaté pelo Estado,
a escola que faz as provas de EJA, que poderia vir para Caçapava, só eliminar matérias, não ser presencial. Falei diretamente com o dirigente entre maio e junho, e ele disse que era para aguardar, porque como o governo do Estado está fazendo uma grande reforma, alteração e reformas na educação, que esse assunto ainda ia ficar pendente, que não estava se criando centro novo, alguma coisa que nova, só a partir de delinear o que vai ser do Estado a partir de 2020. O que mais nós tínhamos aqui da reunião anterior? A merenda, houve um questionamento se o convênio da merenda não tinha sido assinado. Não tinha sido assinado em abril, realmente, porque o nosso prefeito estava questionando aquele fato de colocarmos funcionários para servir a merenda. Fizemos lá 2 reuniões no FDE em São Paulo para definir isto. O Estado não abriu mão de mudar o contrato, mas deixou em aberto que a gente agisse com o que tínhamos. Então, o prefeito assinou isso, mas a cobrança do Estado, onde faltaram o nosso funcionário, eles não estão pedindo, e estamos nesse aguardo aí desse ano e para ver a contratação do ano que vem. Então, 2019 fechou o contrato, está tudo certo, e eles começam a nos fazer o repasse a partir desse semestre agora, e todo o primeiro semestre que a Prefeitura bancou toda a merenda do Estado, porque não estava o contrato assinado, vai vir através de uma chamada verba indenizatória. Está montando-se um processo orientado por eles, então tudo que a Prefeitura pagou de janeiro a julho para o Estado, foi tudo pago, toda a despesa vai vir como uma verba indenizatória. Eles acham que até outubro chega esta verba com relação à merenda. Houve aqui um pedido também de se encaminhar a ata do Conselho da Merenda para a Câmara, e eu avisei na época que o Conselho da Merenda ele não é subordinado a nós, então teria que se oficializar a eles esse pedido. Nós somos até fiscalizados pelos conselhos. Aluno com autismo, foi um caso específico no aluno de 9º ano lá da Edmir, e que já foi resolvido pela Silvana, acho que o acompanhante dessa criança, de um aluno de 5º ano lá, de 9º ano. Olha, era isso que eu notei, que foi anotado pelo levantamento em abril, que houve um questionamento assim após a ciência. Então, eu acho que quase tudo respondido, e aquilo que depende de licitação ou de outras secretarias, ainda continuamos pendentes. Então, era isso que eu tinha para apresentar. Muito obrigada. A minha equipe e eu estamos aqui para algum questionamento que não foi... Fica franqueada a palavra aos senhores vereadores. Senhor presidente, vereadores, secretário, funcionários da Secretaria de Educação, bom dia. Eu gostaria de fazer alguns questionamentos, secretário. Inicialmente, com relação ao Plano Municipal de Educação, existe alguma ideia da atual gestão encaminhar para casa um projeto de revisão ou atualização? Sim, olha... E se sim, quando? Sim, olha, o mais breve possível, olha. O Plano Municipal de Educação, quando eu assumi em maio do ano passado, tinha algumas fases que estavam por fazer. Nós constituímos o fórum em agosto do ano passado. O fórum teve uma composição muito grande. Aí, em setembro, outubro, muitos componentes deixaram o fórum, ele foi refeito. Aí, a conferência municipal, que deveria ter sido feita no final do ano, não foi. A presidente do fórum apresentou para esta casa a justificativa, e ela foi feita no dia 30 de abril. 30 de abril foi feita a conferência, aí que vieram as sugestões, tá? E faz exatamente 10 dias que o fórum nos entregou, porque é um trabalho demorado,
Faz exatamente 10 dias, na semana retrasada, o Fórum entregou oficialmente para a Secretaria de Educação o documento com todo o relato da conferência e todas as sugestões. Agora, nós estamos pedindo esse prazo, não 3 meses, o que for. Amanhã tem a primeira reunião. Nós vamos, então, oficializar esse documento. Tem a comissão da Secretaria do Plano Municipal de Educação para estudar, apresentar para o jurídico e prefeito e para vir para a Câmara. Então, a gente não consegue fazer em uma semana. Secretária, a senhora poderia encaminhar para a Comissão de Educação esse documento que o Fórum encaminhou para a Secretaria? Posso. Então, eu peço também uns dias para a cópia, providenciar a cópia, porque é um documento muito grande. Posso, sim. Para não gerar custos, de repente, um funcionário da Câmara poderia estar indo lá. Não é o custo, não. É que tem que tirar, é mais o cuidado ali, operacional mesmo. A gente tira lá. A senhora encaminha para a comissão? Tira, encaminha. Vai vir depois, né? Esse é o preliminar. Sim. Depois vem isso, virar para cá, sim. É que realmente esse documento ele vai ter que ser estudado, são 200 e tantas estratégias. Muitas a gente ainda não conseguiu cumprir, então nós temos que justificar tudo isso. Eu estive conversando com outros dirigentes e todos os municípios, vereadores, eles estão na mesma condição. Quando foi lançado o Plano Nacional de Educação, é que o Plano Nacional ele é grandioso e os municípios só tinham aquele como referência. Então fizeram também uma lei grandiosa, que o orçamento dos municípios não consegue cumprir. É grandioso. Da conferência, um palestrante falou, ele usou o termo ousado, né? Como é que ele usou? Que era um plano muito ousado o nosso. Na verdade, ele quis dizer que seria muito para o nosso município. Então, nós temos que trazer para a real, e eu peço a colaboração da Câmara. Não adianta pôr sonho que não vai ser realizado. Tem que ser em cima do que temos. Então, eu acredito que ele vai precisar de uma grande modificação, com especialista em legislação mesmo, não só pedagogo. Porque o sonho do pedagogo é fazer um grande, mas né, na realidade não vai. Todos os municípios estão com isso. Eles se basearam no plano federal, que trabalha até com outro tipo de orçamento. O município não. Não tinha pensado nisso, já mando para vocês irem analisando. Vou mandar sim. Tem como voltar o quadro de atendimento do NAI, com o número de profissionais, até para a gente acompanhar em conjunto? Deixa eu olhar aqui. Tirou? Mas dá tempo. Dá para colocar? Enquanto isso, eu vou falar o que eu consegui anotar aqui. Acho que vai... Ali. Foram 17 atendimentos. Ali são o número de alunos atendidos. Então, são 17 atendimentos ou 17 alunos? 17 alunos. Tá. Fono. Fono 17. Eu estou achando... É do quadrimestre, viu, vereador? É do quadrimestre, de abril para cá. Tem 128 ali. Então, esse quadro está desatualizado? Entendi. Entendi. São quantos? Sim. Esse aluno é atendido diversas vezes. São quantos alunos hoje atendidos pelo NAI? Total. Isso. Tá. A minha dúvida é o seguinte: 200 e? Desses 272, só 24 precisam de TO? Ou existe uma demanda reprimida e o NAI não consegue atender? Então, mas desses 270, só 24 que precisam realmente de TO. O restante não precisa. Então, quem faz a análise se precisa de um...
Então, mas assim, quem faz análise do tipo de profissional que aquele aluno necessita é a escola? Tá? É porque eu estou achando o número de alunos atendidos de tanto de fono e TO muito baixo. Está achando número baixo o número? Então, mas a minha pergunta é, existe a demanda e o NAI hoje não consegue atender toda a demanda ou não existe a demanda? Vereador Marcelo, posso só complementar até para a Silvana mesmo. Silvana, pelo fato da secretaria estar atuando lá no NAI também, não está havendo nenhum, bem pontual, nenhum tipo de interrompimento no tratamento das crianças, nas salas, a sala de TO, a sala de fono, está tudo funcionando 100%, não está havendo interferência da secretaria estar lá dentro? Em nenhum momento? Temporária, lá atrapalhou, sim. Lá atrapalhou porque o trabalho da terapeuta ocupacional, ela depende de um espaço maior, né? E o nosso grupo de mães também que estava para acontecer. Mas nós estamos nos adequando. É isso. Então, secretário, fora isso, não. Por mais boa vontade que há das duas equipes, tanto da secretaria como do NAI, da equipe do NAI, precisa resolver essa situação. Sim. Então, tá? Eu só peço que vocês resolvam essa situação. Se há algum empecilho dentro da secretaria para os cuidados das crianças que são atendidas lá, e como a Silvana falou, pode dizer, talvez seja muito simples de resolver, então eu peço só que vocês resolvam essa situação. Isso, então. Nós temos uma reunião amanhã cedo envolvendo supervisão e ensino, vamos colocar isso, que sabe a busca... É que é assim também, vereador, como a dona Ana falou, a questão da licitação, né, dona Ana, do elevador. Então, uma coisa leva a outra. Nós temos pessoas que trabalham na Secretaria da Educação e que estão lá conosco agora, que têm problema de mobilidade. Então, a gente teve que ter o bom senso. Era para essas pessoas ficarem lá em cima, como a Simone fica, né? Outras pessoas ficam. E devido ao problema de mobilidade que elas têm, elas não puderam subir. Porque, na realidade, o combinado é que aquela sala não fosse ocupada. Mas aí, quando elas foram para lá e tinham que subir, descer, tem gente que tem pino na perna, fez cirurgia, aí elas tiveram que ficar lá embaixo. Então, foi questão de adequação mesmo. Você está falando dos funcionários que foram para lá? Não. Mas aí isso não justifica. Eu só quero que a prioridade lá é o atendimento às crianças que são atendidas lá. Essa adaptação das pessoas que foram para lá, que não pode subir a escada, não pode atrapalhar o atendimento das crianças. Então, mais uma vez, só não é um questionamento, só peço que resolva essa situação para que volte a sala, para que as TO possam ocupar aquela sala. Eu acho muito mais fácil adaptar o conselho em algum outro lugar do que prejudicar o atendimento. Então, como a senhora falou que tem essa reunião amanhã, eu peço que vocês resolvam essa situação, tá? Para que volte esse atendimento, volte a ser 100%, segundo a Silvana, não está sendo 100%.
né? Eu peço que, então eu sei que está havendo boa vontade das duas partes, tanto da coordenação do NAI quanto do pessoal da secretaria. Sim. Mas, pelo que eu ouvi aqui, está havendo um certo... está sendo um pouco prejudicado o trabalho da TO. Então, só peço que resolva isso e depois a senhora passe aqui para nós, vereadores, que já foi resolvido. Tá bom? Secretária, eu gostaria de reforçar a fala do Lúcio, porque realmente às terças-feiras, eu já estive lá algumas vezes, às terças-feiras tem um acúmulo muito grande de mães. E eu questionei quando lá estive o porquê daquelas mães, né, ficarem ali. E daí foi me dito que tinha um projeto com as mães, projeto semi-profissionalização, que isso até ajudaria na renda familiar, mas que foi impedido de dar a continuidade a esse projeto por conta de não ter espaço físico. Fazendo as palavras do Lúcio, que isso fosse resolvido o mais rápido possível. Na escola Ruth de Sá, não tem espaço físico lá que possa usar salas. Não, Lindolfo está ocupando o Ruth de Sá. Mas então, o Ruth de Sá é muito maior do que o Lindolfo. Muito maior. Então, algumas salas lá devem não estar sendo ocupadas todas pelo Lindolfo. Então, eu gostaria que se pensasse em algo... Podemos pensar, sim. Vou verificar para que isso o aí. mais rápido possível isso acontecesse. Vou verificar, obrigada. Só, por favor. Com relação aos alunos com deficiência que necessitam de apoio dentro da rede, quantos alunos hoje estão com apoio, independente do tipo? Mas se eu vou pedir ajuda para a Silva, número mesmo. 47 alunos estão com apoio. Na rede toda? Só? 47. Mas diminuiu o número? Não. Só 47 na rede toda? 47 estão isso com apoio. Isso contando ADI, com apoio estagiário? Não, de não, eventual. Quero total. De eventual. No total são 79 alunos. Desses 77, quantos são professor eventual, quantos são ADI, quantos são estagiários? Você consegue discriminar? Eu não 40 são professores. Né? 40 e poucos são professores. Professores eventuais. E os outros distribuídos. Só na escola Edmir Viana de Moura, nós temos 13 professoras eventuais. Só no Edmir. Todas professoras. Dos 70, 40 e poucos são professores, os outros são ou estagiária ou ADI. Eu posso te enviar certinho. Estagiário tem bem poucos. Tá? Nós temos mais ADIs e eventuais mesmo. Tá. Você me encaminha isso? Encaminho. Até comentei com a dona Hanna que eu estou com uma dificuldade. Eu estou sem 3 professoras da sala de recurso e eu fui atrás das professoras especializadas que estão como apoio para elas assumirem a sala. E elas não querem. Né? Porque elas falam que, como apoio, elas ficam com um aluno e, como professora, elas têm que atuar com vários alunos. Então, é isso que eu falo sempre, que tem os prós e os contras, né? Com relação ao concurso público, vai ocorrer? Como que ele está? O concurso público tem o que nosso... é do auxiliar, para o cargo de auxiliar da vida escolar. Sim, olha, o concurso público está na mão da administração. Nós fizemos o pedido de ADI, de auxiliar de vida escolar, já é um pedido antigo, o senhor vereador Marcelo já tem acompanhado, e de outros profissionais. Está indo hoje para a administração, para todas as secretarias envolvidas e gabinete do prefeito, lembrando que o concurso público de professores encerra em novembro, e também precisamos deles. Então, só que isso fica à mão da administração, está naquela situação, na mão do secretário de administração, esse encaminhamento. Tá, ok. A senhora sabe que teve uma emenda à lei orgânica em que garantiu o direito ao professor de apoio ao aluno com deficiência quando
houver a necessidade. O prefeito entrou com uma ADI, questionou essa lei judicialmente, Sim. e houve o acordo dizendo que a norma era constitucional, legal e constitucional. Hoje, então, o município já está respeitando essa norma. Nosso apoio sempre, né, Silvana? A gente não deixa ninguém, independente de lei ou não lei, a gente tem seguido. Tanto que é uma briga muito grande que o Estado não faz assim, e tem aluno querendo transferir, tem aluno voltar para o município, porque no Estado não tem o apoio que a Prefeitura dá. A folha de pagamento está muito alta por isso, mas a gente não tem deixado de atender. Vereador, com licença. Eu gostaria de falar um pouquinho sobre essa questão, né? Eu que acompanho bem de perto a questão das famílias e da criança. Muitas vezes, nós temos alunos que realmente necessitam, mas nós temos casos de alunos que não precisam, né? Porque a lei da educação inclusiva ela é clara. A inclusão, o aluno ele tem que estar incluído no contexto escolar. Então, a partir do momento que o aluno tem um apoio ali também, o tempo inteiro ao lado dele, ele não vai adquirir autonomia. Então, é esse olhar, é esse cuidado que nós procuramos ter. E lembrando sempre uma coisa muito importante, o professor da sala de aula não é o apoio. O professor é a professora regente. Ela é concursada e ela recebe para tal. Melhorou muito com o apoio, melhorou o rendimento dos alunos. Eu não posso dizer que não melhorou, que não faz a diferença na vida deles. Mas nós temos que ter esse olhar, né? Eu peço assim, eu sempre falo para os diretores, para as mães, que nós temos que ter coerência. Porque nós tivemos caso do início do ano para cá, de mãe que o próprio apoio estava levando a criança no médico porque ela estava no trabalho. Então, a gente não pode terceirizar a responsabilidade que é dos pais, né, para o apoio. O apoio criou um grupo. Perfeito, é isso o mesmo. apoio criou um grupo que elas mesmas, então, têm um lado bom, mas também tem um lado ruim. Qual vai ser a autonomia dessa criança? Né? Então, é esse cuidado que a gente tem que ter. Não estou dizendo eu sou a primeira a defender, que a criança tem que ter tudo que ela precisa para ela estar inserida. Né? Ela tem que ter tudo que é possível e o impossível, porque os nossos alunos com deficiência, com dificuldade de aprendizagem, eles já são privados de muitas coisas na vida deles. Né? E com o apoio facilita, mas a palavra é coerência para os alunos que realmente necessitam. Então, você acabou tocando num assunto importante. Acho que estou nessa casa, já vamos fazer 7 anos, vai completar 8 anos no ano que vem. Eu venho cobrando, não só dessa gestão, quanto da gestão anterior, uma lei específica, deixando claro quem é o responsável para distinguir essa necessidade, se o aluno realmente necessita ou não de apoio. Porque o aluno, a mãe, ela vai lá com o laudo médico. O médico falou para ela que ela precisa. Já cobrei, tive N reuniões com prefeitos, não vou nem falar prefeitos, secretários de educação, com conselho de educação, em algumas situações, dirigentes, cobrando essa legislação. Porque aí é uma comissão, monte-se uma comissão, mas mande essa lei para casa. Não é uma pessoa, é uma comissão. Começa na escola. Então, mas hoje nós não temos um regramento, uma forma de se fazer essa escolha. O que existe e aí causa, um aluno consegue, outro aluno não consegue. Qual é a avaliação? Qual o critério de avaliação? Fica muito discricionário. Então, assim, o que se busca é formalizar essa escolha, essa necessidade, deixar claro para a mãe. E o que acontece também... Porque a gente tem um documento interno, que ela está... Não lei. Teria que ser normatizado isso. E o que acontece também, a senhora imagina, uma mãe, ela leva a sua criança à escola e o professor de sala de aula, ou às vezes a diretora, que inclusive é cargo em comissão do governo. O governo fala para a mãe, vai que você tem direito.
Aí essa mãe vai até a secretaria e lá na secretaria, não sei, até hoje eu não descobri quem que faz essa definição, se precisa ou não, fala assim, não, você não precisa. Aí a mãe fala assim, será que realmente meu filho não precisa? Ou existe uma contingência de recursos que estão tentando segurar? Então cria essa dificuldade. Não era para ter essa diferença. Não era. Eu cobro aqui do departamento e do NAI para ver o que está acontecendo nisso aí. Então, era para ser um consenso Mas, da escola, do NAI. Agora eu faço uma pergunta para a senhora. Quem que define se a criança precisa ou não de apoio? É essa comissão, é um grupo que vem da escola. Quem é esse grupo? Quem é essa comissão? É o comissão? diretor da escola, é o professor, o orientador pedagógico, o diretor da escola. Encaminha para o NAI e a equipe do NAI verifica. Vamos passar isso no papel, Silvana, e mandar? Hoje melhorou muito essa questão, né? Como a dona Ana está falando. Hoje, com a própria Secretaria da Educação lá junto conosco, nós temos definido em conjunto, vereador. Em conjunto, mas começa na escola. Por quê? Quem tem o primeiro olhar em relação àquela criança é o professor. Então, mas né? E a questão do laudo, ela é muito... o laudo, ao mesmo tempo que ele serve, ele atrapalha. Eu já recebi laudo de criança que não necessita. No laudo estava dito que ela não precisa. E quando eu fui fazer a visita, quando a professora solicitou a presença, a criança precisava. E eu tenho laudo, como eu estou com um laudo aqui, que eu recebi, exigindo, que é o método ABA para a criança, ela quer uma psicopedagoga. A médica pediu 4 profissionais na sala de aula junto com o aluno. É humanamente impossível. Então, eu volto a dizer a palavra coerência, dos casos que realmente necessitam. Né? Eu tenho um autista que precisa, eu tenho um autista que não precisa, né? Eu tenho síndrome de Down, que é super fácil de trabalhar, que não necessita de apoio, e eu tenho um síndrome de Down, que é super difícil de trabalhar, que necessita de apoio para tudo, até em relação à alimentação, vestuário, higiene. Então, nós temos procurado ter um olhar muito em conjunto para as crianças. Né? É que, às vezes, assim, que nem você falou sobre o apoio, que teve casos de apoio até levar a criança. Então... o que a gente não pode é pegar um caso isolado e generalizar e usar como máxima para não, mas situação. Que houve. E tem muito apoio que eu chego na escola e está lá fora passeando com o aluno. O objetivo não é esse, o objetivo é acompanhar, é auxiliar o professor, que é o responsável por preparar as atividades. Hoje, esses apoios eles são subordinados a quem? No seu ambiente de trabalho? A direção da escola. Então, cabe à direção da escola estar fiscalizando isso. Sim. Elas estão sendo sempre orientadas. Você concorda comigo que é um problema administrativo? Que não é uma questão do aluno? O problema não está no aluno. É uma questão, se o apoio está excedendo, cabe à administração cobrar do seu profissional que ela contratou. Vereador, eu diria assim que virou uma máfia, infelizmente. Então, o diretor, quando ele cobra do apoio, tem muito apoio que já manda o WhatsApp para a mãe, a diretora está chamando a minha atenção, porque não, entendeu? E aí a mãe, por sua vez, já procura outras instâncias, mas nós temos procurado todas as reuniões, né? A gente aborda, a gente conversa para ter esse olhar. E quando eu visito as escolas, quase que diariamente eu falo, o lugar do apoio não é passeando com a criança lá fora. É claro, nós temos alunos com casos mais graves, em que ele não consegue permanecer as 4 horas dentro da sala de aula. Então, o apoio pode sair com esse aluno? Ele pode sair com esse aluno, mas ele tem que ter um objetivo pedagógico. Sim. Ele pega um jogo, ele vai para a sala de leitura, ele vai para a sala de jogos, ele vai fazer uma outra atividade. Sim. Certo? Lá fora. Mas isso também nós temos conseguido. Graças a Deus. Está sendo construído tudo isso, gente. Porque a inclusão Mas, secretário, eu venho aqui ratificar o meu pedido, que encaminhe essa casa, uma legislação, um projeto de lei, normatizando isso, para a gente formalizar. Então, é que a secretaria nunca viu isso como necessidade de lei. A gente ouviu como um documento interno nosso. Se for necessário lei, vamos... Não é necessário, é que a senhora acabou de falar assim, que nunca viu isso como necessidade. De lei não. Só que o problema existe. Então, vamos conversar com a nossa equipe, com o júri. Isso. Tem proposta, eu sei que tem um monte de apontamentos. Não precisa ser a proposta específica do vereador Marcelo, mas que mande alguma coisa dentro da realidade
do município, mas que encaminhe para a gente poder formalizar essa forma de escolha, para que não fique algo discricionário de algum funcionário, e sim de uma comissão claramente instituída, para que a gente saber até quem cobrar, quem questionar, de repente um laudo médico, está errado, até o profissional que deu esse laudo equivocadamente. Certo. Mas a gente precisa ter isso, e isso vem cobrando há muito tempo. Eu sei que não é um caso só da senhora, isso vem de longa data, e a inclusão é um problema que todos os municípios estão, Certo. um problema, abre aspas, né, que todos estão enfrentando no sentido de ter que tentar resolver Isso. e oferecer o melhor atendimento para na esses verdade, alunos. vereador, nós estamos aprendendo a mexer com isso aí, né? É cada dia uma síndrome nova que aparece, então é um assunto assim que a gente ainda está aprendendo realmente a trabalhar. Mas fica aqui, eu continuo cobrando essa legislação, essa normatização desse atendimento. Com relação à reforma do NAES, vai ser feita? Eu peguei ali que já foi feita, vai ser feita essa reforma? Tem reforma no NAI? Não temos reforma Estava no NAI. no data show ali que vocês passaram, estava ali, reforma do NAES. A empresa já foi lá, fez uma pintura. O que houve foi o início de uma pintura, que até onde eu sei vai ter continuidade, né? Na semana passada foi feita uma pintura lá. É porque tem uma sala lá, eu acho que eu já pontuei isso bastante tempo. A sala ainda tem a propaganda da escola de idiomas do prédio antigo. Isso É já casa faz e uns pintura 5 anos. essa sala? É a sala Mas da depois eu pontuo, fonoaudióloga. mas tá a propaganda É. lá ainda. Por isso que eu perguntei dessa Isso, reforma, porque eu vi vamos ver, reforma ali, falei, mas não houve reforma. Não, ali foi mais... o NAI entrou para isso, é a pintura que ele fez. Mas né? já está no pedido Tá. que foi feito anteriormente. É uma sala que tem, acho que o vereador nome está se da outra referindo ao escola. nome da escola laser. Certo. Porque eu vi que tinha vidros quebrados lá, vidro já consegui arrumou? arrumaram. E por isso que eu perguntei. E aí eu vi reforma ali, ó, Foi de essa repente, empresa vai nova que fazer, eu fez já a pintura fez. e o vidro. Então nós vamos acelerar agora. Vereador, posso só fazer Vou deixar os vereadores perguntar também, que depois... Não, até na continuidade de uma resposta sua, vocês falaram que a professora de apoio, ela responde para a direção da escola? É isso? Desculpa, podia repetir? Que a professora de apoio responde para a direção. O administrativo, sim. A parte pedagógica é com a professora da sala, com a orientadora Então, pedagógica, a não é isso? autoridade maior dentro da sala é a professora. É que é assim, ó. Ela não é nem professora de apoio. A gente chama de profissional de apoio. Certo. A professora especializada é o que eu já expliquei até algumas vezes para o vereador Marcelo. A professora especializada, o professor especializado é o professor do contraturno, o qual eu também sou. Né? Eu estou em comissão, são as professoras da sala de recurso. Elas são as professoras especializadas. Esse profissional de apoio que hoje é o eventual, ADI e as professoras Estagiárias. eventuais, né, é um apoio. Porque quem é o professor regente é o professor da sala de Então, aula. a autoridade, ele tem... Eles respondem a... O professor regente lá, que é dono da sala, Da ali, sala que de aula. Ele tem autoridade para corrigir esse apoio. Sim. Também. Em qualquer situação. Também. Ah, tá. E é por isso que eu ela sempre falou que falo... responde para a direção, mas dentro da sala de aula, o professor, É para o professor Sim. titular. ele tem autonomia para corrigir esse apoio. Sim. Até porque eu fico muito preocupada, né? Tem uma questão, por exemplo, o aluno tem um eventual que está apoiando lá na sala, né? Por que é o professor regente o responsável? Se esse aluno cair, se machucar, a nível de Secretaria da Educação, quem vai responder? Não é esse eventual, é a professora titular da regente, sala. Regente, né? tá. Ontem eu recebi um telefone, até nem passei para a dona Ana, vou dar um exemplo bem concreto. As escolas estão fazendo passeio, e os nossos alunos com deficiência, graças a Deus, hoje eles estão participando, devido à inclusão. E a professora eventual que está como apoio na sala, ela estava doente, e ela não foi. Então, o que a diretora tomou como providência? Ela levou outra pessoa junto para auxiliar a professora regente. Ontem a mãe me ligou questionando. Queria que eu chamasse a atenção da diretora porque o apoio não foi. E eu já estava sabendo que o apoio não tinha ido porque ela estava doente. Aí eu expliquei para a mãe. Eu falei, mãe, mas a professora do seu filho foi.
E ela deu toda a atenção ao seu filho. Entendeu um pouquinho o contexto? Entendi, sim. Eu só queria que quando ela explicou, parecia que o apoio respondia para a direção. Então, eu acho que isso tira um pouco a autoridade da professora que está na sala de aula. Mas, então, essa professora de apoio, esse profissional de apoio, ele trabalha juntamente com o professor. Ele responde para o professor dentro da sala de aula. A autoridade Sim, não é o professor. Mas algumas coisas é a direção, é a orientadora pedagógica que orienta, né? Ela entra na sala, como eu. Às vezes, esses tempos eu fui fazer visita numa escola e o apoio estava lá atrás e a criança, que era para ela estar apoiando, estava lá na frente. Ela estava recortando algumas coisas. Eu falei, não, você está aqui para ajudar, porque ele tem problema de comportamento, ele tem hiperatividade, além da deficiência intelectual, então precisa ficar perto. Era uma criança que necessita de alguém perto. Nossa. Ah, mas eu estava falando... Não. Então, né? Aí eu orientei. Eu entendi aqui. Tá? Obrigado. Vereador Marcelo, vereador Milton. Bom dia, secretária. Bom dia, senhores vereadores, senhores assessores presentes. Secretária, eu só gostaria de estar fazendo uma colocação. Até nós já conversamos sobre isso. É sobre o Conselho da Merenda Escolar. Eu não sei se tem alguém do Conselho aqui. Tem? Não. Não. Não tem, né? Então, nós fizemos uma alteração, até foi de minha autoria. Nós alteramos a Lei 3.449, de 22 de abril de 1997. Foi uma lei municipal minha, Lei Municipal 5.703 de 2019, fazendo uma pequena alteração e colocando um membro titular do Legislativo e um suplente do Legislativo. Houve até um questionamento sobre uma questão que não poderia ser colocado ou não. E eu pedi uma manifestação para que a gente pudesse estar fazendo uma consulta para que pudesse a lei ser cumprida. Solicitei essa manifestação, uma colocação de um advogado. Tenho aqui em mãos a manifestação, já falei com o doutor André, tá? Sim. Inclusive a criação dos conselhos municipais trata-se evidentemente de matéria referente à administração pública, cuja gestão é de competência exclusiva do prefeito municipal. Tá? Tenho uma série de colocações que foi colocado, e no final, na conclusão, que eu vou entregar uma cópia para a senhora, como eu entreguei para o doutor André, em suma, a alteração levada a efeito pelo chefe do Executivo Municipal é legal, obedece os ditames constitucionais e está amparada pela legislação pertinente, devendo desde já ser dado posse aos novos membros regularmente indicados. Então, eu gostaria, eu tentei até já entregar para entregar para a Ana Cláudia, mas eu não tive lá 2 vezes, mas eu não consegui falar com a Ana Cláudia, que ela é presidente do conselho e é a diretora de escola, essa manifestação. Porque eu acho que a lei tem que ser cumprida. A lei tem que ser cumprida. E houve até uma outra questão, de uma questão que diminuiria o repasse da merenda, mas isso foi totalmente descartado. Então, venho aqui solicitar a senhora, a secretária, para que possa conversar com a presidente do conselho, porque nós estamos tendo dificuldade para encontrar a presidente do conselho. Ela é diretora de escola, comissionada, né? Sim. Então, ela é diretora de escola, mas a gente não tem encontrado ela então, vereador, para poder entregar isso daqui. Como já conversamos, tá? O conselho ele não é subordinado à Secretaria de Educação. Na verdade, Sim. não é. A gente
tem a legislação manda que a gente auxilie na parte administrativa, mas eles não são subordinados a nós. Correto. Então, mandar a correspondência, isso a gente faz. Agora, as deliberações deles, a gente não participa. Sim, então, como é que eu faria, então, para entregar? Porque, assim, veja sim, bem, isso eu faço. já estive na escola, tá. né, eu acho que, se não me engano, também um membro do conselho que foi indicado pela presidência dessa casa já esteve, mas não encontra a Ana Cláudia na escola. Então... E sobre esse assunto, vereador, nós Pode conversamos falar. só para esclarecer também. Quando surgiu esta lei, houve esse questionamento. O doutor André pediu se a gente tinha legislação, eu juntei Eu li a toda legislação. isso que Eu li. tinha. E lá que dizia isso, que até 2009 poderia colocar representante do legislativo e depois foi tirado. E um artigo fala que se a prefeitura não cumprir a lei, pode perder repasse. Mas dentro... Como isso nos preocupou, nós conversamos com o senhor também e ficou na análise do jurídico. Sim, e com a análise do jurídico, eu entendi a posição do doutor André, que me colocou muito tranquilamente, fez a colocação. Então, nós fez uma outra consulta, né? Fez uma consulta, e a consulta que nós temos, irmãos, que eu vou entregar uma cópia para a senhora. Isso é caminho para presidente, isso eu faço, sim. Isso não tem problema Nenhum algum. problema nenhum. Acredito que um membro e um suplente do Legislativo, ele vai fiscalizar mais a questão da merenda, se tem problema, se não tem problema, se tem alguma coisa errada, se não tem alguma coisa, isso só vai assomar positivamente dentro do meu questionamento. O que eu gostaria é que a lei fosse cumprida. Certo. Né? Ela foi sancionada pelo senhor prefeito municipal, tá? Então eu gostaria que a lei fosse cumprida. É pena que não tem ninguém do conselho, mas eu vou deixar em mãos para a senhora. Eu entrego. Né? E uma outra coisa que a gente tem, eu até reiterei da última audiência que teve aqui. Cópia das atas, não é isso? Cópia das atas não estão mandando, porque, volto a falar, do Conselho Municipal de Saúde, eles mandam para casa todas as atas, eu tenho guardado todas as atas do Conselho Municipal de Saúde, mas eles não mandam, eu não sei porquê, não quero... Então, vereador, eu posso fazer o pedido por ofício. Estou dizendo para o senhor que eu não tenho ascendência sobre eles. Eu falo que durante a audiência pública surgiu o assunto, encaminho esta lei e faço o pedido do envio das atas. Tá. E eu gostaria foi o pedido dessa casa. Se a senhora pudesse encaminhar, sim, porque nós temos tendo dificuldade de encontrar a presidente do conselho na escola. Como diretor, não temos dificuldade. Deveria estar lá. Mas, infelizmente, a gente tem tido dificuldade. Então, eu vou passar na mão da senhora. Certo. E que os membros possam ser empossados. Está recebido, vereador. Da minha parte, só seria isso, secretária. Essa pequena dúvida, para a gente poder finalizar essa questão aqui, que, inclusive, a nossa presidente me questionou. Eu falei, olha, eu acredito que tem algumas coisas que estão sendo colocadas, por isso nós fizemos essa manifestação, pedimos aí um parecer jurídico. E conversei com o doutor André, a princípio, rapidamente, mas o doutor André, já entre linhas, já falou que positivamente, mas seria bom entregar ao presidente do conselho. Eu encaminho isso aqui e o pedido da cópia das atas, por favor, para a casa ou para a casa, para o presidente da casa, para que distribua para todos os senhores vereadores, como é colocado pelo Conselho Municipal de Saúde. Certo. Muito obrigado. Secretária, eu queria voltar aqui numa fala de alteração na Lei 5.100. Fazer a proposta. Fazer a proposta e... Passar pelo jurídico nosso antes, tá? Tá. Quando a senhora fala de mudança, porque, como a senhora falou, esses cursos agora estão sendo feitos online, estão sendo muito mais rápido, e está causando, assim, um problema dentro da administração pelo tempo que a pessoa fica. Mas a senhora sabe que nós estamos falando também de regulamentar ou tirar direito
Isso, professor. por isso tem que ser estudado. Então, a senhora sabe que nós vamos ter, mesmo Sim. sendo estudado, nós vamos ter uma Sim, dificuldade. mas não vem assim direto, e vamos uma discutir barreira. juridicamente. Isso. Então, eu queria que você Isso. fizesse um planejamento para essa Sim. mudança de conscientização dos problemas que está sendo causado por essa, né, pelo avanço da tecnologia, de tudo. Então, que seja feito um nessa planejamento. reunião que eu vou ter com o Departamento de Ensino e Supervisão amanhã, eu vou colocar esse tema para a gente colocar, não vai ser nada sem transparência, porque não. essa casa vai o servidor da educação, nós vamos passar eles para vão nos procurar, para eles o vão, professorado, né, uma proposta que vai começar de lá mesmo, Vai porque a a- 5.100 foi feita com a equipe das escolas. Ela sabe que é uma lei que não vai ser, ela vai ter muita restrição, Discussão. muita discussão pelas pessoas que são beneficiadas Sim. por essa lei. Então, que esteja um planejamento, que esteja um diálogo dentro da educação, Uma boa para que essa lei sim. chegue aqui e nós, vereadores, não vamos sofrer pressões também Sim. de ambas as partes, Sim. do executivo que está mandando a lei e das pessoas que beneficiam com essa lei. Isso. Então tem que ter um planejamento, É, uma discussão interna dentro da educação, para que essa Sim. lei venha. Vai ser a pauta amanhã. né, Nós tá temos o horário de encontro e antes vai passar pelo nosso jurídico. Se eles lá acharem que também não deve, nem vem para a Câmara. Então, vai ter um passo, esses passos vão ser seguidos, Pelo que a vereador. senhora falou aqui, a gente até entende que precisa ser corrigido mesmo. Sim, Mas precisa ser corrigido Não de pode- forma planejada. sim. De forma discutida internamente dentro da educação, conscientizar que isso está causando, porque eu, mesmo tirando alguns direitos, né, não está tirando, mas está talvez assim, vai Está regulamentar, porque a lei era muito mas aberta. a gente sabe como funcionam No as coisas. fundo, A gente vai sabe tirar como direito, funcionam as sim. coisas, vai ter pessoas que vão vir questionar, vão querer levantar que a casa está, né, que a nossa casa legislativa está querendo tirar direitos. Então, que seja planejado, que Sim. seja conversado, e quando essa lei chegar aqui, que as pessoas tenham Já foi consciência que discutida. está corrigido, foi discutido lá dentro. Sim. Tá? Que Não, vai ser traga, feito assim, vereador Lúcio. que traga uma lei que regulamente e corrige. Não que traga problema para dentro Sim. dessa casa, que depois nós temos que decidir Certo. por um lado ou por outro. Entendeu? Se houver, saindo da rede, se chegar no jurídico e lá também houver, nem virar para casa. Nós vamos seguir os passos certinho, viu? Então tá bom. Porque a gente sabe que está mexendo com direitos, nos chamados direitos, sim. Vereador Marcelo, mais algum questionamento? Vereador Milton? Não? Público presente, alguém deseja se manifestar? Ninguém se desejando manifestar? Eu declaro encerrada essa audiência. Muito obrigada, bom dia. Bom dia para a senhora também. Bom dia a todos.